Olá! Nesse vídeo você vai conhecer o personagem mais briguento do bairro do Limoeiro. Tonhão da Rua de Baixo é um personagem da Turma da Mônica criado por algum roteirista do Maurício de Souza. Ele é um garoto valentão que espalha o terror no bairro do Limoeiro, já que por ser grande e forte mete o medo em todo mundo, tendo como característica principal a sua força, que perde apenas para a da Mônica, claro. Ele vive com seu chapéu em forma de coroa na cabeça, é rabugento e, como seu nome já diz, mora na Rua de Baixo. Como deu pra notar, o personagem possui características bem genéricas, já que todo desenho que se preze sempre possui aquele personagem valentão que todos têm medo. Por isso que o Tonhão, como conhecemos atualmente, demorou para ser assim. Ele teve vários visuais até ficar com essa característica definitiva. Com isso, é difícil saber qual foi a verdadeira origem do personagem, já que antes dele, o bairro do Limoeiro sempre tinha um garoto valentão. Um dos primeiros protótipos do personagem foi o Zecão, que fez uma única participação na história Quem Tem Medo do Zecão? Ninguém tem. Onde o Cebolinha acha um absurdo os meninos fugirem do Zecão. Diz que ele é grande, mas não é dois, e o Cascão fica impressionado que o Cebolinha não tem medo dele. Assim, como bom amigo que ele é, o Cascão avisa que conversou com o Zecão que o Cebolinha não tem medo dele. E claro que o Cebolinha tenta de todo jeito despistar os meninos para não mostrar que estava mentindo. Só que os meninos querem ver de perto o Cebolinha conversar com o valentão. Chegando lá, como ele não é nada bobo, diz que os quatro querem conversar com o Zecão. Só que o personagem não vê motivos para brigar, vai embora e os quatro acham que são vitoriosos e os mais valentões do momento. Quer dizer, rachavam até aparecer a Mônica. E assim o personagem foi tendo várias aparições, sempre com visuais e nomes diferentes. Nessa história aqui, por exemplo, ele é chamado de Tonhão da Rua de Cima. Aliás, ela é tão engraçada que vale contar aqui. Ela se chama O Campeão do Bafo, onde o Cebolinha e outro garoto da Rua de Cima discutem se o Cascão ou o Tonhão são os melhores no bafo. Para quem não sabe, bafo era um jogo que a criançada batia as cartas no chão com a mão até virar o máximo possível de cartas. Assim, depois de muita luta para convencer o Cascão a participar da competição, chega o grande dia, o Tonhão ganha a partida e o Cascão descobre que ele estava usando chiclete na mão para virar as cartas. Então o Cebolinha pergunta como o Cascão descobriu isso. Bem, ele também usou a mesma trapaça. Já uma história que mostra que a Mônica é mais forte do que o Tonhão é a Saia do Meu Caminho, onde temos o personagem com outro visual e sem ter seu nome citado aqui, mandando o Cascão sair do caminho dele. Ele pega o Cascão para bater nele, mas a Mônica passa bem na hora e já impõe respeito. Então, o Cascão usa a Mônica como chantagem para o Tonhão respeitá-lo, mas claro que o personagem não se controla e a Mônica dá uns cascudos nele. No fim, o Cascão manda a Mônica sair do seu caminho e ela, sai da frente nada, por que não dá a volta? O Tonhão, como conhecemos, deu as caras na história O Mundo dá Voltas, como uma bola de futebol, onde o Cascão está assistindo futebol junto com a Cascuda, mas ela se irrita, pois ele só pensa nisso. Assim, ela desabafa com a Mônica, que perdeu seu namorado para uma bola, e a Mônica diz que ele só prestaria atenção na Cascuda se ela tivesse uma bola nos pés, e ela tem a brilhante ideia de reunir as garotas para jogarem futebol. Tá, mas o que o Tonhão tem a ver com isso? Depois de todo o treino, as meninas vão competir contra o time do Chicão, outro dos vários nomes do Tonhão. Só que aqui ele está com seu chapéu de coroa e com aparência bem parecida com a atual. Pra quem tá curioso sobre o final da história, elas humilham o time do Chicão e dessa vez a Cascuda que trocou o Cascão por futebol. Algumas edições depois, o personagem apareceu com o nome que conhecemos, já no título da história, Cascão vs Tonhão, a luta que não é do século, onde o Cascão está fugindo do Tonhão, pois o valentão quer bater nele, já que o Cascão rapelou ele no bafo, ou seja, ganhou dele, né? A Mônica diz que pode emprestar seu coelhinho, só que o Cascão acha muito perigoso. Já o Cascão resolve reunir os meninos para bater nele, mas o Cebolinha acha uma covardia 4 contra 1. Então, eles ensinam o Cascão a lutar, ele apanha de todos os meninos, inclusive do Humberto, que deu 20 socos e só contou um. Pois é, o Maurício do Velho Testamento não perdoava. Assim, o Tonhão chega, mas para surpresa do Cascão, ele só quer conversar e acha que o Cascão apanhou dos meninos por ter trapaceado no bafo. Apesar de ter se tornado um personagem fixo e com presença mais constante, até hoje o Tonhão tem mudança de visual. Como nessa história que aparece a irmã dele, chamada Dá uma Pitoquinha Aqui. Nela, a Mônica acorda o anjinho para que ele dê um beijo em seu pé, que foi machucado, já que segundo a mãe dela, um beijinho cura tudo. Depois de conseguir o que queria, ela pede que o anjinho ajude as outras meninas do bairro, beijando aonde está doendo nelas também. Até que aparece a Neuzinha Cuticute da voz angelical, com dor nas bochechinhas, na boquinha e na testa com pele aveludada. Quando ele vai dar o beijinho nela, ela o chama de anjo safado, e seu irmão, o Tonhão, aparece com esse visual totalmente diferente, metendo a porrada no anjinho.
No final, a Mônica que oferece um beijinho para curar o anjinho da sua, só que a resposta que ele deu, ela prefere não dizer, já que não sabia onde os anjinhos aprendem essas coisas. Atualmente, o Tonhão continua aparecendo nas histórias, sendo o mesmo personagem valentão, mas menos briguento dessa vez, com histórias que trazem alguma lição de moral no final, como na Brincadeiras de Raiz, onde um anjo está todo acabado e cansado de ter cuidado de uma criança lá embaixo, e o anjinho resolve ir no lugar dele. Então, ele chega na rua de baixo e lá está o Tonhão aprontando das suas traquinagens, e o anjinho fica no pé dele, até que ele reclama falando que o anjinho é um chato, dizendo que o mundo está uma chatice só, ninguém brinca mais. Então ele mostra pro anjinho como a vida pode ser mais divertida brincando, e no final o anjinho volta pregado, só que bem feliz, diferente do anjo do início da história. Na Turma da Mônica Jovem tivemos outra versão do Tonhão, que foi apresentada na história O Príncipe Perfeito, onde um cara praticamente perfeito, chamado Tony, chega no Colégio Limoeiro e revela ser o Tonhão da rua de baixo, que voltou para se vingar da Mônica após ter apanhado dela na infância. Já no filme Turma da Mônica Lições, o Tonhão dá as caras, sendo representado por Marcos Amazonas. Olha só, língua presa e porquinho, sem a dentuça. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acham do Tonhão? Gostam do personagem? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.